A Polônia ficou uma semana ouvindo debates sobre drones russos e parecia que isso continuaria só como notícia. No leste do país, tropas transferidas para a Bielorrússia, fronteira e patrulhas da OTAN. Mas na noite de 16 de setembro, algo atingiu bem o coração político da Polónia. Este é o bairro do governo em Varsóvia e o Belvedere. Esta é uma das residências presidenciais. Isso já não é mais um drone que entrou por engano nem um erro de navegação, mas sim uma demonstração de que vemos seus pontos neurálgicos e podemos chegar muito perto. Varsóvia responde de forma dura e na linguagem que Moscou entende. Processos criminais contra aqueles que lançaram o drone sobre Varsóvia, reforço dos grupos de combate a drones, integração de sensores militares e civis em um único sistema. E o mais doloroso para Minsk, a qualificação do incidente como uma diversificação de inteligência, um episódio de sabotagem com rastros bielorrussos. Bem, e aqui surgiram novos detalhes sobre o ataque a Varsóvia, que vamos discutir e analisar nesta edição. Meu nome é Alexei Petchy e, antes de começarmos esta edição, peço que você se inscreva neste canal do YouTube e deixe um like neste vídeo, porque isso é muito importante para a divulgação deste vídeo. O primeiro-ministro da Polónia, Donald Tusk, confirmou que o Serviço de Proteção do Estado neutralizou um drone sobre a rua Parkova e o Belvedere em 15 de setembro. 2 bielorrussos foram detidos e a polícia investiga o caso. Essa frase do Tusk foi dita quase de passagem, mas nela há 3 marcadores importantes. Primeiro, o local. Não foi em algum lugar de Varsóvia, mas sim sobre o bairro do governo e a residência do presidente. Segundo, o verbo. O drone foi neutralizado, ou seja, abatido, não caiu nem foi embora sozinho. De forma consciente, o que indica uma posição proativa. E o terceiro, os passaportes. 2 bielorrussos foram detidos. Direto, sem manobras, sem estamos analisando a situação e assim por diante. Já apareceu informação de que supostamente há cidadãos da Ucrânia e da Bielorrússia envolvidos, mas isso ainda está sendo verificado. No mesmo dia, o ministro das Relações Exteriores da Polónia, Radosław Sikorski, explicou separadamente a lógica da Varsóvia oficial, durante toda a semana dos drones. Citação: cerca de 20 aparelhos entraram na Polónia, todos curiosamente vazios. Acho que isso é um teste clássico para medir o tempo de resposta dos nossos caças e equipes aliadas de defesa aérea. Se houvesse vítimas, a resposta seria bem mais dura. Outra observação relevante de Sikorski, agora sobre estratégia e não Varsóvia. Citação: devemos considerar seriamente interceptar mísseis e drones russos ainda sobre o território da Ucrânia. Tecnicamente, a OTAN e a União Europeia são capazes de fazer isso, mas essa decisão só é possível junto com os aliados. Ao mesmo tempo, polícia e contra-inteligência polonesas começaram a interrogar detidos, rastrear movimentos por câmaras e verificar compras e mensagens. Segundo rumores, também estão investigando a ligação com comunidades amadoras de pilotos de aeronaves pilotadas. Dizem que, sob o pretexto de um hobby, é fácil fazer um voo de teste ou registrar a localização de um perímetro protegido na capital da Polónia. A Rússia provavelmente já utiliza métodos híbridos. Afinal, é fácil subornar um suposto entusiasta para que ele, só por diversão, levante um drone no céu de Varsóvia, supostamente para testar os nervos do governo polonês. Também é simples registrar os protocolos da polícia e defesa antiaérea ali. O que mudou com o episódio do drone sobre Varsóvia? Primeiro, o discurso. Antes disso, em alto nível, usava-se a palavra provocação. Agora, ato de agressão, processo criminal, pista bielorrussa. Isso não é só vocabulário, mas também inclusão dos militares, promotores e juízes na cadeia. Em segundo lugar, Varsóvia é forçada a mudar a própria aparência do céu sobre a capital. Drones civis agora enfrentam um regime ainda mais rígido de proibição de voo no centro da cidade, com mais multas. O registro dos voos deve corresponder a uma autorização real e não a algum formulário bonito. Ou seja, na Polónia, eles passaram para uma estrutura real de segurança, que prevê restrições também para civis. O perímetro de segurança em Varsóvia está assim agora. Blocos de guerra eletrónica nos telhados ao redor do Belvedere e do governo, guarda-chuvas de sensores acústicos e de radiofrequência, grupos móveis da polícia com armas para interceptar drones.
E quanto à engenharia, aqui há barreiras passivas elementares em todas as alturas especificadas. Ou seja, são armadilhas de rede e limitadores para que o quadricóptero simplesmente não possa cair e pousar, digamos assim. Uma questão à parte são as geozonas. Já ficou oficialmente conhecido que a Polónia vai expandir as chamadas cercas eletrónicas nos firmwares dos modelos populares de drones. E onde não é possível fazer isso? Obrigar os vendedores a instalar perfis poloneses, caso contrário, haverá apreensão. Isso é doloroso para o chamado mercado de hobby. Não há alternativa. O drone, pelo firmware, não conseguirá voar para certa área. E o terceiro ponto é o arco externo, ou seja, a discussão sobre abater drones e mísseis ainda sobre a Ucrânia. A Rússia, através de seus porta-vozes, respondeu imediatamente com chantagem e aí veio uma declaração da Duma estatal. Se a Polónia atacar alvos na Ucrânia, terá o mesmo destino das antigas divisões, diz a Duma estatal. Estão de fato ameaçando a Polónia com guerra e divisão de territórios, como aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Com essas formulações, Moscou tenta banalmente afastar a OTAN da ideia de fechar o espaço aéreo ocidental da Ucrânia, mas na prática faz o contrário, porque eles dão a Varsóvia um argumento de ferro, inabalável. Não podemos viver de forma que cada noite se torne um teste para os nervos. Nesse contexto, os países bálticos seguem seu próprio caminho. A Estônia está iniciando a construção de uma vala antitanque e uma rede de bunkers na fronteira com a Federação Russa. Isso não trata de drones, mas da psicologia regional. O tempo da infraestrutura pacífica, infelizmente, acabou. Para a Ucrânia, aqui também há um detalhe importante. Zelensky já está promovendo ativamente a ideia de proteger a Ucrânia com caças da OTAN. Afirmam que isso beneficia todos, menos Moscou. A Ucrânia recebe proteção para a parte ocidental do nosso país e assim pode redirecionar recursos para o leste. A Europa recebe proteção contra a interceptação de mísseis fora do seu território, o que elimina o risco de destroços caírem sobre seu próprio território. Aqui, a Rússia mais uma vez agiu contra si. Resta saber se a Europa terá coragem para tomar essa decisão. Conclusão. A história do drone sobre o Belvedere é um divisor de águas. A Polónia deixa de descrever a ameaça como o barulho de uma guerra próxima e começa a tratá-la como uma série de episódios criminais com envolvimento estrangeiro, neste caso bielorrusso. Isso altera as regras de voo, o uso de meios de combate nos telhados e a prontidão policial para bloquear o sinal. E o principal? A Polónia passou a dialogar com Moscou e Minsk em termos compreendidos por eles. Não haverá apenas interceptação, haverá julgamento, sentença e todos os envolvidos serão punidos. E quanto mais alto Moscou ameaça com essa divisão da Polónia, mais apoio Varsóvia recebe. Na OTAN dirão, precisamos fechar o espaço aéreo sobre a Ucrânia. Caso contrário, amanhã esses drones deixarão de estar vazios. Eles vão atacar a infraestrutura civil dos países da OTAN. E se Moscou continuar ameaçando, haverá cada vez mais argumentos a favor exatamente dessa decisão. Por isso deixo reticências aqui. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Por hoje é só. Até mais, cuidem-se.